Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que reviravolta, hein? Sim, senhoras e senhores, Tite está negociando para voltar ao Corinthians. O Dorival saiu da mira. Nesse momento, todos os olhos estão voltados para Adenor Leonardo Bach, o Tite. Eu vou te contar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Bom, a informação bombástica da noite de domingo é do jornalista Pedro Ramiro, meu ex-colega de Grupo Bandeirantes, está lá na TV Record, tem um canal dele aqui no YouTube muito acessado, nas redes também, a galera acompanha ele. Pedro Ramiro noticiou que o Corinthians agora negocia com o Tite. Na verdade, o Tite sempre foi a prioridade. Tanto que o Corinthians tinha sondado lá no começo, tinha tentado conversar, mas inicialmente o Corinthians tinha uma resposta via intermediários de que o Tite estava esperando alguma coisa da Arábia Saudita, tinha uma possibilidade do Al Hilal, que eu já tinha visto que negociava com o Inzaghi, um italiano, para ter na sucessão do Jorge Jesus, mas o Tite sempre vislumbrou, depois da Copa do Mundo, um trabalho no exterior. E a gente sabe que o mercado saudita, né, embora não seja a primeira linha do futebol mundial, tem muito investimento hoje. Tanto que para lá foram outros grandes técnicos, né? Entre eles, recentemente, o Marcelo Gallardo, agora o Jorge Jesus, que está saindo do Al Hilal. Então o Tite estava esperando talvez por alguma coisa, não pintou lá no final de 23 para 24, ele pega o Flamengo, e o Flamengo na América do Sul é o time que tem mais investimento, então ele vislumbrou talvez possibilidade de títulos, o que não aconteceu. E nesse meio tempo, nesse período pós-Copa do Mundo, o Tite foi dando recusas negativas ao Corinthians. O que mudou a partir de agora? Bom, segundo Pedro Ramiro, o Tite nesse momento ele aceitou conversar. E o Corinthians, que estava negociando com o Dorival Júnior, que teve reuniões na sexta-feira e no sábado, percebeu um esfriamento, um distanciamento, um não interesse. E aí, irmão, é aquela coisa, né? Você tem que querer quem te quer. E eu falava pra vocês, tá muito claro, tá muito claro. E estava claro pra mim, quando o Dorival aceita conversar com o Corinthians, que tipo, bom, o Dorival que recusou o Grêmio, recusou o Fluminense, recusou o Santos, ele vai querer o Corinthians, ele quer treinar o Corinthians. Quando ele recusa, entre aspas, né? Porque não chegou a ser uma recusa, mas como ele dá uma ensaboada no Corinthians, é porque ele está esperando o São Paulo. Isso é muito claro, gente. A leitura é óbvia. Ele não quer se queimar com uma torcida que tem identificação com ele e que ele sabe que ele será o próximo técnico do São Paulo. O Zubeldia ganhou o clássico contra o Santos, o que era natural, o que iria acontecer. Mas o Zubeldia está pendurado desde o ano passado. Então, no momento em que os caras decidirem demitir o Zubeldia, o Dorival vai ser chamado. E ele sabe disso. E ele não precisa, vamos combinar, o Dorival tá ganhando da CBF até a Copa do Mundo. Então ele tava, sabe, numa boa, numa pressa diferente da do Corinthians. E o Corinthians, peraí, tô conversando com esse cara aqui, tá me dando sinais aqui e tudo mais, até que o Tite resolveu conversar. Muito também influenciado pelo seu filho. O Tite e o Kleber Xavier, seu fiel escudeiro, eles se separaram, né? Vocês sabem muito bem disso. O Kleber Xavier resolveu seguir a carreira de técnico, não pegou nenhum time ainda. Mas ele percebeu que o Tite já tinha uma parceria, uma relação com o Matheus Bach, o seu filho, que ela foi ganhando um outro contorno, né? Uma outra forma. E o Kleber resolveu seguir a carreira dele e tá tudo certo. E hoje o Matheus é o auxiliar direto do Tite. Tem também o preparador físico Fábio Masserejan, campeão do mundo pelo Corinthians, né? Toda aquela comissão técnica lá, né? Que também esteve em Copas do Mundo, é um cara que trabalhou, trabalhou em muitos clubes, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira há muito tempo, é um papa da preparação física no Brasil, né? Paulo Paixão e o Fábio Masserejan. Viria também. E o Matheus é um entusiasta desse retorno. Inclusive estava curtindo todos os comentários aí da galera pedindo pro Tite voltar aí nas páginas do Corinthians. Pois é. Então, começou a rolar uma aproximação. O Corinthians não fechava com nenhum técnico, né? Nem com o Dorival, nem com ninguém. Rolou uma sondagem lá no início. O Tite e o seu staff estavam esperando algo do exterior. A coisa, provavelmente, eles receberam alguma informação de que talvez não vá rolar. Ou, como essa situação vai acontecer só depois do Mundial, o Tite resolveu ouvir o Corinthians. Ao ouvir o Corinthians, o Pedro Ramiro também informa que teve conversa até com organizadas para dar aquele apoio e tudo mais, porque existe
por parte da torcida, eu já pergunto para vocês aí, já libero o chat para isso, se tem algum tipo de mágoa, alguma coisa, né, por ele ter recusado o Corinthians em outros momentos, e isso é muito comum, né? Às vezes o cara tem outro objetivo de carreira, teve aquela ideia do Flamengo, né, que ele dizia, não vou trabalhar em 2023, aí ele pega o Flamengo ali faltando 2 meses, porque ele diz que, cara, era um ajuste, né? Eu precisava tinha 10 jogos ali, menos que isso, até para comandar o Flamengo agora para projetar 24. Eu tive que chegar antes. Foi a explicação dele na época. Mas eu tô vendo aí já, nesse zoom da notícia, uma repercussão muito positiva com o nome dele. Porque não tem como, e eu vou falar como torcedor, né? Eu tenho uma relação com o Renato Gaúcho em que nem sempre a gente vive de amores, né? Ele, muitas vezes eu fiz críticas como treinador e tal, mas o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, como jogador e técnico, né? O Filipão talvez esteja um pouco acima como técnico, mas vocês entenderam. É um cara que a gente tem muita gratidão. Então eu queria saber como é que é a relação do corintiano com o Tite. Eu acho que a gratidão ela existe e sempre vai existir. E eu entendo a mágoa em algum momento. Só que nesse momento em que, sem o Dorival, por exemplo, que era um técnico que a gente imaginava como a maior possibilidade, cara, você se volta para os outros nomes, ou você inventa um estrangeiro e aí você dá um tiro no escuro, porque pode dar certo como um Abel Ferreira e Jorge Jesus, mas pode ser um Pedro Caixinha, um Gustavo Quinteiros, um Jesuado Ferreira, pode ser um Vojvoda que dê certo, não dá para saber. A menos que você, cara, um Léo Jardim, mesmo o Léo Jardim, que agora começou a dar uma recuperada no Cruzeiro. É difícil, cara, você achar um estrangeiro nesse momento para chegar em meio à temporada. Um cara que conheça o futebol brasileiro. Mano Menezes, não vou nem citar, né? Já teve aqui recentemente, inclusive, tá parando no Grêmio. O Fernando Diniz, que é um cara que demanda uma outra estratégia. Não tem, gente, não tem. Falou assim, Fábio Carille, sair do Vasco, esqueçam. Luiz Castro, não vai pegar nenhum time agora. Esse sim conheceria o futebol brasileiro, acho que chegaria, acho que é bom técnico e tal. E mesmo assim, cara, mesmo assim, se ele não desse resultado em 5 jogos, a pressão seria gigantesca. O Tite, ele chega com outro status. O Tite é o Tite, cara. O Tite é o maior técnico da história desse clube. O que o Tite conseguiu no Corinthians, em mais de uma passagem, é inacreditável. E o cara volta, ainda é campeão brasileiro de novo. Então, assim, o Tite é o Tite. Ah, mas o último ano dele no Flamengo não foi bom. Ah, mas tem o trabalho nas Copas. Eu acho que o Tite fez 2 ciclos de Copa muito bons, tá? Mas isso é papo mais pra adiante, pra gente avaliar o momento do Tite, o que o Tite pode fazer nesse time do Corinthians. A informação de momento é que há uma negociação porque o Tite decidiu ouvir. E a partir daí tem uma questão salarial, tempo de contrato, talvez, provavelmente, até o encerramento da gestão Augusto, que é no fim do ano que vem. Mas o fato é que Tite agora se torna a bola da vez, o principal nome, o plano A para voltar, para regressar ao Corinthians. Te agrada? Eu tô curioso para ler os comentários de vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto a qualquer momento com mais informações. Valeu? Ô Tite, que loucura. Tchau, pessoal.